Galera, então é o seguinte, olha, nós estamos agora ao vivo, simultaneamente, no Instagram e no YouTube. Certo, professor. E qual é o objetivo? O objetivo aqui é o seguinte, durante essa semana, a pessoa me disse assim, professor, eu tô me preparando para vestibular para medicina, vou fazer FUVEST, vou fazer o Unesp e tal, e aí eu queria saber se o senhor dá aula particular, ao vivo. Eu disse, rapaz, não, eu não dou aula particular não, ao vivo, até por uma questão de absoluta falta de tempo, né? Eu dou aula em 2 cidades, né? Eu dou aula em Fortaleza, dou aula em Natal, então eu fico viajando. E eu tenho uma carga horária muito grande e eu não tenho como fazer esse trabalho. Aí o que a pessoa me disse? Professor, porque é o seguinte, eu procuro há muito tempo um professor que possa me dar aula particular, digamos assim, né? O meu pai tem condição financeira de fazer o investimento. Eu queria ter um professor que pudesse me acompanhar o ano inteiro nessa física, da FUVEST, da Unesp e tal, não sei o quê. Por quê? Aí ela estava se queixando, né? Porque no cursinho, o professor dela do cursinho, claro, ele está dando aula para 100 pessoas na sala, então como a sala é heterogênea, ele tem que dar o conteúdo todo. Então ele não vai focar só na prova dela da FUVEST, ele não vai focar só no que mais cai, na Unesp, ele não vai dar um tratamento diferenciado para as dificuldades dela, né? Aí ela falou, Renato Brito, meu pai tem grana, a gente procura um produto de qualidade, mas a gente só acha na internet esses cursinhos com aula gravada, esses cursinhos, digamos assim, que são generalistas. Não é que eles são ruins, mas eles não são específicos para a minha situação. Então, eu percebi o seguinte, tem gente que tem condição financeira de fazer esse melhor investimento para ter o melhor produto, mas as pessoas não estão achando esse produto, entende? Qual é o produto? Um professor para trabalhar especificamente na dificuldade do aluno, montar um material didático específico para aquele aluno. E aí, eu falei para essa menina, olha, você não sabia, mas vou lhe dar a boa notícia. Esse produto existe. O que, professor? Esse produto onde o professor vai ser, né, onde você vai ter um professor exclusivo para si mesmo. Não acredito. Eu falei para ela. Existe um produto que chama-se Treinamento em Física, cuja sigla é TEF. E aí, o treinamento em física, a sua melhor versão é o TEF1, é o treinamento em física individualizado. Renato, como é que funciona isso daí? Funciona da seguinte maneira, né? Você vai entrar em contato com o pessoal do TEF, né? Que no caso, né, o nosso especialista nisso é exatamente o professor Ricardo, que eu trouxe ele aqui, porque a galera queria conhecer, eu falei, Ricardo, vamos lá que eu vou vamos lá apresentar aí como é que funciona pra galera saber. Então, como é que funciona? Eu vou logo antecipar pra vocês. É o seguinte, você vai chegar e vai dizer assim, ó, ele vai entrevistar você, ele vai dizer, ó, me diga uma coisa, qual é o vestibular que você vai fazer? Eu vou fazer FUVEST, vou fazer Unicamp, Unesp, qualquer uma dessas paulistas, qualquer vestibular do Brasil, Sesgran Rio e tal. O Ricardo tem, assim, mais de 10 terabytes no computador dele de material, de provas, de acervo, de todas as bancas do Brasil, porque ele é um pesquisador no assunto, ele é um especialista, ele é um cara que pesquisa, ele é um estudioso desse negócio. Então ele conhece todas as bancas, todas as estatísticas, o que é que mais cai, como é que mais cai, tal assunto não adianta que é só na segunda fase, tal assunto cai mais na primeira, tal assunto não cai, nem perca tempo. Então ele é um especialista, ele vai perguntar, qual é o seu vestibular? Minha banca, professor, é banca tal, vou fazer o vestibular tal. Aí ele vai perguntar, qual é a sua angústia? O que é que você mais sofre? Professor, eu sofro mais com isso, eu tenho mais dificuldade nisso e tal, etc. Aí adivinha, com base nisso, ele vai montar o seu cronograma dos próximos 10, 12 meses de estudo. O acompanhamento vai até a segunda fase, né? Se Deus quiser, você vai passar na primeira, ele fica com você até fevereiro do ano que vem, fazendo assim, 2 encontros por semana. Tem gente que pede 3 encontros por semana, mas normalmente 2 encontros funciona muito bem, com 2 horas, 2 horas e meia. E aí, o que ele vai fazer? Você vai ter um material seu. Como assim? Ele vai fazer uma apostila personalizada para você. Mas como assim, professor? Se ele tiver 10 alunos, ele vai fazer a apostila para cada um dos 10 alunos. Então, vai ter a apostila da Maria, que no cabeçalho da apostila vai estar escrito Maria Aparecida, né, da Silva, tá lá o nome dela, porque aquelas questões foram selecionadas para ela, para o vestibular dela, para a situação dela. Caraca, por isso que eu tô falando, é individualizado, entendeu? Então pronto, ele vai montar a apostila, então a cada semana, né, vai ter o fascículo daquela semana. Então, primeira semana, movimento uniforme, segunda semana, move, terceira semana, lançamento oblíquo, aí vai, leis de Newton, atrito, 130, cada semana um fascículo, onde ele expõe a teoria, 10% ali de teoria, mas 90% do trabalho é focado na resolução de exercícios, na sua angústia, entendeu? Só eu e ele, só você e ele. Vai abrir o Google Meet toda semana,
e o professor Ricardo vai dizer, olá, fulano, como é que vai? Tudo bom? Vamos começar a nossa aula. Só você e um professor, só para si. O professor não sabia que isso existia. Pois é, era exatamente o que eu pensava. Existem milhões de alunos no Brasil procurando esse professor. E da mesma maneira, existe o cara que tem um super trabalho e está procurando a galera interessada nesse produto. Pois então, pronto. Eu estou aqui para dizer que o produto existe, mas como sendo um produto muito qualificado, muito diferenciado, ele não consegue fazer isso com mais de 10 alunos por ano. Por quê? Porque ele não consegue fazer isso para 10 pessoas. Então, ele só consegue fechar a agenda dele com mais ou menos, no máximo, uns 10 alunos. O ano todinho, só com 10 alunos, porque é um trabalho diferenciado, né? E aí, pronto. Quando você estiver perto do vestibular, o professor está se aproximando aqui a primeira fase da FUVEST. Aí ele muda o foco do trabalho, aí vai fazer um trabalho massacrante, só no estilo de questão, FUVEST primeira fase, ou qualquer que seja o seu vestibular. Professor, vou fazer vestibular aqui na FAMERP, na Federal de Santa Catarina. Ele não tem as provas? Tem, ele tem as provas da Federal da Santa Catarina. Eu vou fazer aqui em Roraima, no Espírito Santo. Ele tem todas as provas da banca do Espírito Santo, ele sabe o que mais cai, como é que mais cai. Ele vai fazer o trabalho nas últimas 4 semanas, focado na primeira fase. E aí, minha amiga, você vai estudar o que mais cai, do jeito que mais cai. E aí vai acabar esse negócio de você ter aula de física numa sala heterogênea com mais 100 alunos, que o professor tem que dar o programa todo e ele não sabe qual é a sua angústia. Então tem muita gente, pessoal, que tem bala na agulha, tem como fazer o investimento, mas eu não encontro um trabalho desse tipo. Pois tem. E eu mato a cobra e mostro o pau, trouxe foi o especialista para dizer para vocês como é que funciona. A gente tem os aprovados para dizer como é que esse negócio funciona. Vou te mostrar aqui pelo YouTube, só para você sentir como é que o negócio funciona, só para você sentir a emoção. Eu vou te mostrar o depoimento do aprovado, que o camarada, a pessoa chega e se arrepia todinho. Desse mentiroso. É sério. Vocês vão conhecer agora o feliz aprovado em medicina. Passou em 2 já e vai passar em mais 2. Vai fechar em 4 aprovações em medicina em vestibulares de altíssima concorrência. Boa tarde, meu nome é Luiz. Eu fui aprovado na Faculdade de Medicina de Jundiaí e na Faculdade de Medicina da ABC. E eu tô aqui para contar um pouco minha experiência com o Ricardo Bastos. Hoje em dia todo mundo sabe que vestibular de medicina é muito concorrido, tá todo mundo muito bem preparado e física continua sendo um diferencial. E para atingir a excelência, eu acho que não tem pessoa melhor do que o Ricardo Bastos. Graças ao meu trabalho com ele, eu consegui fechar física em praticamente todas as provas, gabaritar em todas as provas. As faculdades públicas ficaram por poucos pontos, mas ainda bem que deu certo, né? Confia no Bigodon que o trabalho dele dá certo. Ah, professor, mas isso é um caso esporádico. Esse menino vai passar em 4 faculdades de medicina, dessas de altíssima concorrência. Agora escuta só essa. Santa Catarina. Olha só que legal. Tem gente, pessoal, que o negócio é engraçado. A pessoa vai mal em biologia e química, mas gabarita a prova de física e aí salva. Mentira. Como é que a pessoa gabarita salva com física? Se salva com física. A pessoa olha assim, mentira da esse Renata é um mentiroso. A Laura é de Santa Catarina. Escuta aí a Laura, ó. Oi, professor, tudo bem? Eu tô aqui no cantinho que a gente estudava à distância para contar pro senhor que eu passei em medicina e foi muito graças às nossas aulas online, que foram muito produtivas e me ajudaram a tirar uma nota bem boa em física, coisa que eu não conseguiria se não fossem as nossas aulas. Beleza? Muito obrigada. Isso é surreal, moçada. Você vê a satisfação do vestibulando, né, do aprovado, a gente fica muito satisfeito. Tem muita gente precisando de um treinamento em física dessa maneira. Tem gente que está tentando vestibular para medicina há 3, 4, 5 anos e está procurando um negócio desse. Professor, eu preciso de um professor só para mim. Eu preciso agora de um treinamento porque eu não consigo passar da pontuação tanto. Eu estou enganchado nessa pontuação, então eu preciso agora de um professor de física só para mim. Pronto, é isso que eu estou te mostrando. O TEF1 é exatamente isso. Eu vou te mostrar o Felipe Azaf. Essa do Azaf, moçada, do Felipe Azaf é muito boa, viu? Vai, Felipe, conta aí pra galera. Meu nome é Felipe, eu sou aqui de Pernambuco e eu prestei o SSA da UPE. E quando eu não estava me preparando de forma tão correta e tão direcionada, eu só conseguia acertar 2 ou 3 questões das 10 questões de física que tinham na prova. Era realmente muito difícil para mim e praticamente impossível acertar mais do que isso em física. Mas aí eu procurei o Ricardo Bastos e ele me ajudou muito, desde as listas de questões até as resoluções, as videochamadas que a gente fazia, tudo isso me ajudou bastante e eu consegui acertar 8 das 10 questões de física que tinham na prova. Então, assim, foi realmente muito bom, foi transformador. Inclusive, ele acertou uma questão
pontual, estava igual à lista dele. Então, tudo que ele fez foi muito bom e eu recomendo demais ele, demais, porque ele é um dos melhores nessa área. E aí é o seguinte, olha, de repente você tá aqui me ouvindo, deve estar pensando assim, entendi, então ele é um professor particular, é isso? Eu tô, então, contratando um professor particular. Não, você não tá entendendo, não é um professor particular, não. Porque ele é um especialista em todas as bancas de vestibulares do país. Primeiro ponto. Segundo, você vai ter uma apostila só sua, ele vai produzir, baseado na sua necessidade, o seu material didático do ano inteiro. Não é qualquer pessoa que pode fazer isso, a pessoa tem que ter o acervo de questões e o conhecimento de todas as bancas. Então, ele é o estudioso das bancas, ele é o especialista. Então, ele vai fazer esse trabalho. Então, não é um professor particular. Terceiro, ele vai ter encontros semanais com você 2 vezes por semana. Então, ele vai detectando os pontos, né? Vai vendo a sua evolução, né? Dependendo da sua angústia, ele pode puxar para um lado, puxar pelo outro, porque ele é o especialista, entendeu? Então não é aula particular. É muito mais do que isso. Ele tem o melhor do melhor professor de cursinho, que é a experiência, conhecimento, e ele tem uma outra coisa que não tem como outra pessoa ter, que é um trabalho diferenciado só para você. Você vai ter um professor de física só seu. Então, realmente é um produto premium. Assim como essa menina me procurou, muitas pessoas me procuram. Professor, meu pai tem condição de fazer um investimento. Eu quero ter um produto individualizado só para mim. Eu tenho como pagar. Eu quero um produto bom, mas eu não acho. Então, pronto. Eu estou apresentando para vocês aqui o TEF1. E tá aí o especialista. O Ricardo é a pessoa mais indicada para fazer esse trabalho. Como nós vamos começar fevereiro agora, ele passou janeiro todo organizando o acervo e tal, ele vai abrir agora a agenda dele para as 10 vagas de 2023. E a procura já tá rolando, né? Porque a gente já fez, né, divulgação em outros canais, em outras redes sociais e tal, e aí a procura tá rolando. E aí eu vou deixar o Ricardo aqui contar para vocês como é que funciona esse negócio. Ricardo, o pessoal tem muita curiosidade em ver esse negócio do material personalizado, porque às vezes parece que é só, não, será que é mesmo e tal? O Ricardo vai compartilhar aqui, moçada, para vocês verem, e vai falar sobre o processo de produção. É com você, professor Ricardo. Eu vou começar aqui falando do Felipe, certo? O Felipe partiu de 2 questões e foi para 8, mas não foi em qualquer vestibular, foi na UPE, gente. Quem não Pessoal, é de Pernambuco, é terrível não conhece essa prova. É uma prova terrível, né? Então, assim, fazer 8 questões de 10 na prova da UPE, quem é de Pernambuco tá me ouvindo sabe, é uma coisa extraordinária. Bom, galera, como o Renato falou, né, a gente conversa muito, a gente é parceiro há mais de 20 anos. O trabalho que eu faço não é exatamente aula particular, porque eu não vou esperar que você tenha dúvidas. Eu vou plantar as dúvidas em você e a gente vai colher soluções para você fechar a sua prova de física. Fechar uma prova, gente, não quer dizer que o cara seja físico, um Einstein, um Newton, não. Ele tem que conhecer a banca, ele tem que treinar exaustivamente aquilo que a banca vai puxar dele lá no dia da prova. Então, o nosso treinamento passa por isso. Pesquisa, desenvolvimento de material específico para a sua banca e, estatisticamente, nós não perdemos tempo com assuntos que não são relevantes, porque é um trabalho especializado. Diferentemente do cursinho, que você ataca vários alvos, aí a munição acaba e os alvos ficam lá de pé. Não é o nosso caso. Ou seja, é um trabalho científico, moçada. Tem ciência e tem estatística. Ele conhece a banca, ele tem todas as provas do Brasil e ele sabe exatamente aonde é que ele tem que apertar para você ser aprovado, entendeu? Ricardo, é aquele material que ele tem o HD dele, né, no computador, o material que ele usou com a Zaf, que ele usou com a Pietra, que ele usou com o Luiz Fernando, ele tem lá as pastas de cada aluno. Eu pedi para ele mostrar aqui para vocês verem. É uma obra-prima. Vamos lá. Primeiramente, essa é a Mariana, aprovada na Unisa. Oi, gente, eu sou a Mariana e eu tô indo pro meu 2º ano de medicina na Universidade de Santo Amaro. E hoje eu vim contar pra vocês um pouco de como o professor Ricardo Bastos teve um papel essencial na minha aprovação. Então, eu era muito ruim em física, eu não sabia nada, não entendia nada. E desde a primeira aula que a gente teve, ele teve o cuidado de entender quais universidades eu queria prestar, quais bancas eu queria prestar, e logo em seguida já separou do acervo dele, que é assim enorme, com todas as questões que caem. Fez um cronograma seguindo as minhas dificuldades, conforme o que mais caía no tempo que a gente tinha. E deu certo, né? Ele realmente é muito atencioso, as questões dele são um diferencial mesmo, é um material assim muito pensado e por isso eu super recomendo ele. Professor Ricardo Bastos é nota 10. Tchau, gente. Ricardo, o que a Laura fez? A Laura fez UniOesc, com a banca, a CAF, certo?
Então, essa aqui é a lista da Laura, focada na CAF, ó, o DESC, que é uma faculdade lá do Santa Catarina, Cefet, Paraná. Para quem não conhece, pessoal, os vestibulares do Sul, eles são parecidos uns com os outros, né? Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul. Eles são parecidos entre si e muito diferentes dos outros. Então, quando eu trabalho com galera do Sul, eu tenho que ter essa consciência. Ó, a CAF, certo? Então, muitas questões dos vestibulares do Sul, porque eles são diferentes, tá bom? Aqui, material do Felipe Azaf, né? Esse aqui é o logotipo antigo, eu deixei aqui intacto. Eu não modifiquei nada. O cabeçalho aqui que eu usei no dia 5 de janeiro de 21, certo? Tá aqui intacto. E aí, o Azaf, né? Deixa eu ver aqui, Felipe. O Felipe falou que teve uma questão que estava numa das listas que caiu na prova dele, né? Essa questão, galera, número 40, CEDERJ Rio de Janeiro, vestibular que eu adoro, CEDERJ, Unifeso, Souza Marques, eu acho maravilhoso. Então, nós trabalhamos essa questãozinha na lista dele e olha só a surpresa do Felipe no vestibular. Prova oficial do vestibular, SSA, 2021. É matando essa prova da UPE-SSA. É tipo assim, ITA, primeira fase, tranquilo. Olha aí a questão. Caraca, isso não é sorte, pessoal. Ah, o Ricardo é sortudo. Não, o Ricardo conhece Se fosse sorte, não acontecia todo ano, várias vezes por ano, né, Renato? Não é sorte, é ciência, pessoal. É conhecimento, é muito trabalho. É trabalho de pesquisa. Galera, eu podia passar aqui várias horas mostrando prints, né, de questões que eu trabalhei, que caíram na prova. Para quem não sabe, os encontros semanais são pelo Google Meet, entendeu? Você vai marcar com ele, Ricardo, toda terça e quinta, das 2 às 4 da tarde, e aí você já vai saber qual é o conteúdo da próxima aula, você já vai ter a lista antes. É só você e o Ricardo 2 vezes por semana. Primeira aula com o Felipe no dia 5 de janeiro de 2020. Olha aí, galera, ó. Trabalhamos, como o Renato falou, trabalhamos o ano todo. É um trabalho sólido, é um trabalho muito pesado, né? Não é o cara fazer um treinamento de uma semana e fechar a prova. Isso não existe, né? Isso aí não existe. Um treinamento feito ao longo do ano. Aqui eu tenho, Renato, ó, outra experiência interessante, ó. Eu trabalhei aqui com as garotas lá do Espírito Santo que prestaram vestibular em Juiz de Fora, na UFJF. Essas meninas simplesmente encontraram, dentre as 7 questões da prova, 5 trabalhadas em aula. E eu tenho aqui os comprovantes, ó. Eu tenho aqui os prints das lousas que a gente usou aqui, ó. Essa questão aqui do carrinho, idêntica da prova. O pessoal acredita, a galera já tá percebendo que o negócio é sério, que é trabalho científico, né, que não é sorte, né? Todos os alunos aqui, ó. Tudo é elencado aqui. Cadê a Laura? Esse HD dele, esses 10 HDs que ele tem, de 2 TB cada um, é uma mina de ouro, entendeu? Então, você que vai prestar vestibular de altíssima concorrência, mas só aqueles de altíssima concorrência, entendeu? E que precisa de alguém. Professor, mas o meu não é tão concorrido, não. Bom, tudo bem, se você quiser fazer o investimento, faça, né? Mas até para aqueles casos bizarros da pessoa que acha que nunca vai passar, o Ricardo resolve os casos mais difíceis. Resolve Enem também, resolve, né? Mas o desespero maior é da galera que tem 200 por vaga, né? Um vestibular muito difícil, né, e tal. Então, nesses casos, então, aí é que o Ricardo é mais precioso. O trabalho científico, né? O conhecimento das bancas, né? Outra coisa engraçada, pessoal, tem gente, quando a gente fala assim, ó, VUNESP, o Ricardo sabe tudo sobre VUNESP, a pessoa pensa, mas não vou fazer vestibular em São Paulo, VUNESP não é só de São Paulo? Ricardo, conta aí pra galera como é que é a VUNESP aí, que o pessoal fala pra mim que é só de São Paulo, é? Galera, o Renato falou que eu tenho muitas questões de vestibulares, eu estudo isso há mais de 20 anos. Então, quando eu venho aqui e clico, ó, nesse ícone aqui, ó, provas de vestibular, note aqui no meu PC, ó, eu tenho provas do Brasil todo, do Acre ao Tocantins, né, em ordem alfabética, todos os estados, todos. Então vamos aqui para o DF, ó, Distrito Federal, Unicelb. Olha só quem é que faz a prova da Unicelb, galera. Quem faz essa prova? VUNESP. A VUNESP está presente no Distrito Federal, na Bahia, no Rio Grande do Norte, em São Paulo, lógico, no Norte, no Amazonas. Então assim, onde a VUNESP vai, eu vou atrás dela, para saber o que ela está fazendo lá no Norte, se aquilo serve de referência para São Paulo. E outra coisa, tem vários vestibulares VUNESP. Tem FAMERP, tem FAMEMA, tem Einstein, Santa Casa, e cada um tem um detalhezinho diferente. Então, cabe a mim, como estudioso, pesquisador,
eu ver quais são os padrões, as semelhanças, e aí, em cima disso, eu monto o seu material com a sua cara, exatamente do jeitinho que precisa. Não é à toa que na última prova do Enem, das 15 questões, 8 estavam nas minhas listas de exercícios. Se vocês acham legal o meu canal, com as dicas, resoluções, imagina o que eu faço da porta para dentro. Só eu e você. As informações privilegiadas. O material que eu desenvolvo para você. Se o gratuito é massa, imagina aquele que se faz só eu e você. É um trabalho muito diferenciado, muito. Claro que eu falando fica suspeito. O Ricardo vai dizer que é ruim. Mas, galera, os alunos estão comprovando como? Pelos resultados obtidos. E eu acho que a propaganda é sempre uma coisa duvidosa. Mas quando você vê um cara fazer um vídeo espontâneo ou escrever numa rede social agradecendo o professor, e ele pagou a mim, viu? Não foi de graça, não. O cara paga e paga muito bem e sai elogiando. Então, isso é o comprovante de que o que eu estou fazendo é um trabalho sério que funciona. Com certeza, não tenho a menor dúvida disso. É eu estou falando para vocês, não é professor particular, entendeu? Não é muito mais do que isso, né? Ele vai fazer o seu material, vai fazer sua apostila, ele conhece a sua banca, ele vai lhe treinar durante 10, 12 meses até a sua prova. Você vai passar na primeira fase, ele vai continuar o seu treinamento para a segunda fase, né? Então, ele vai ser o seu professor de física do ano inteiro. Professor, não quero mais nem ter aula no meu cursinho. Não precisa ter mais aula na sua cidade. Você vai ter aula só com o Ricardo, 2 vezes por semana, e eu garanto que você vai gerar 90% ou 100% da nota máxima na prova de física. É espetacular, moçada. Né? Se eu tivesse o meu menino aqui, estivesse sofrendo, o senhor não é professor de física, mas não tenho nem tempo de fazer um trabalho maravilhoso como esse que o Ricardo faz. Se o meu menino tiver nessa idade, meu filho, ó, vai com o Ricardo aí, que o Ricardo é que vai fazer a sua preparação, que o papai só tem que viajar e não consegue fazer um negócio tão bem feito assim, não. É espetacular, moçada. Entendeu? Então é isso daí. Então o objetivo do nosso encontro mais era esse. Então você que tem condição de fazer o investimento, que quer realmente um produto diferenciado, então esse é o produto. Renato, pelo amor de Deus, como é que eu faço? Olha, nesse vídeo, na descrição do vídeo, tem o link para o grupo dele do WhatsApp, entende? Então ele está lá fazendo a triagem, né, entrevistando as pessoas, né? E dos interessados, ele vai selecionar somente 10 para fazer parte do treinamento 2023. Professor, mas se tiver 40, 50, realmente é como eu falei, ele só consegue atender 10 alunos. Então ele vai entrevistar a galera, vai fazer aí a triagem para ver quais 10 ele consegue atender em 2023, entendeu? Se fosse eu, queria também. Olha, outra coisa que me pergunta, Ricardo, eu posso começar o treinamento só em março? Gente, geralmente, quem fecha comigo em fevereiro ou em janeiro, vai até janeiro do ano que vem. Então, em março então, as vagas já acabaram. Em março não tem mais vaga, o problema é esse. Exatamente. Então, assim, eu falo para vocês, ó, até semana que vem, essas vagas devem estar praticamente preenchidas. Então, se for esperar para depois do carnaval, você vai ficar na cinza. Não, depois de quarta-feira de cinza. O Ricardo vai fazer a triagem, vai selecionar os 10 que ele vai conseguir acompanhar. Dos 50, 100 interessados, não tem como ele dar assistência a todos, entendeu? Por isso que você tem que entrar logo, entra nesse grupo aqui. Eu botei aqui, tá na descrição do vídeo. Você clica lá e diz, Ricardo, tem um interesse. Aí ele vai entrevistar você, conversa com você, monta aí um esquema, o planejamento, lhe fala aí sobre os custos, aí você conversa com seu pai. Papai, é assim, é assado. Você mostra essa live para o seu pai entender que o produto é sério. Né? O professor Renato Brito é um engenheiro formado pelo ITA. O Renato Brito dá aula há mais de 30 anos, né? Um trabalho sério, científico, né? E aí estou apresentando, né, com o Ricardo esse trabalho dele, porque a pessoa já entende que ninguém está aqui de brincadeira, né? O Renato Brito não ia divulgar o trabalho do Ricardo se não fosse um negócio assim, realmente surreal, entendeu? Eu vim aqui mais porque eu já vi umas 3 pessoas que vêm no meu Instagram procurar. Aí eu digo, meu filho, mas esse produto existe. Um exemplo, a Sara, que é uma cearense, que fazia medicina em Roraima e estava tentando transferência para Fortaleza via US, via prova. Ela fez um treinamento comigo, 2 meses intensivos. Ela foi aprovada em medicina na US aqui em Fortaleza, no Ceará. Então, assim, só um dos exemplos de alunos de outros estados que fazem um treinamento e conseguem atingir o objetivo. O mais curioso, pessoal,
o que até eu fico impressionado é que eu trabalho com alunos de Minas Gerais para fechar a prova de Minas, faço o mesmo com a UERJ, faço o mesmo com a UFRGS, com a UPE. Então, são vários estados, vários alunos que conseguem alto desempenho na sua prova. Então, não pode ser uma pessoa ingênua, não pode ser uma pessoa inexperiente, não pode ser um cara que tem as 2 últimas provas para tomar como referência. O seu treinador tem que ser um especialista, não pode ser... Pessoal, porque tem agora o seguinte, né? O menino passou em medicina, o menino tem 18 anos, acabou de passar em medicina, aí agora ele quer ser professor para coaching, que é para treinar os vestibulantes de medicina. Meu amigo, o menino que tem 1 ano de experiência, 2 anos de experiência, tá cheio de charlatanismo na internet. Eu ando muito chateado, pessoal. Tem gente que tá lá no ITA. Eu vejo pessoas que estão no ITA. A gente pensa que o cara que é do ITA tem que ser o quê? Um gênio espetacular, tem que ser o cara mais honesto do mundo e que ele jamais faria um charlatanismo. Cara, tem gente do ITA vendendo curso para como ser milionário. Assine o meu curso online para ser milionário. Então, pessoal, na internet tem de tudo, entendeu? Um negócio de coaching quântico, magnético, que ele acompanha as pessoas. Pessoal, e chove de gente que adora acreditar no caminho mais fácil, no charlatanismo, né? Tem pessoas inocentes, né? Então, nós não estamos aqui para falar dos inocentes. Então, vocês que são de Fortaleza, né? Aproveitando que eu sou de Fortaleza, o Ricardo é aqui do Ceará também e tal. Então, vocês são de Fortaleza, quer fazer Unicristo, quer fazer Unifor, às vezes a pessoa assim, professor, porque eu já tenho uns 30 anos, 40 anos, eu fico meio constrangido que eu não quero entrar num cursinho, porque o pessoal é mais novo e tal. O Ricardo, ó, já fez muito treinamento de gente para Unicristo, para UES, para prova de transferência da UES. Todo ano tem aí 3, 4 pessoas para fazer a prova de transferência da UES e tal. O Ricardo já conhece as provas, indo e voltando. Funciona também muito bem para esse tipo de situação. Unicristo, Unifor, prova de transferência da UES, prova normal da UES. Agora, filho, é correr, porque as vagas vão voar e o trabalho é de 10 meses, né? Pode ser a UES no meio do ano, não sei, tem que ver o seu nível, né? Então ele vai conversar com você. Quem vai fazer a triagem é você. Nessa semana me perguntaram por que eu nunca tinha feito propaganda. Ricardo, o teu canal tem muito vídeo, muita coisa massa, mas não tem propaganda. É porque assim, gente, a procura, graças a Deus, é tão grande que se eu for fazer propaganda, né, acaba eu desapontando alguns alunos, porque quando chegam não tem mais vaga. Nesse comecinho de ano, o Renato falou, Ricardo, ó, tem alunos que estão me perturbando aqui por aula particular, um treinamento e tal. Então assim, abre a tua agenda publicamente para a galera te conhecer, né? Outras pessoas, porque assim, o meu grupo é muito fechado. Geralmente é um aluno que gostou, que indica o outro, é um pai que indica para outro pai. Então, assim, eu tô abrindo publicamente para vocês, mas são poucas vagas. Corra, porque senão eu vou desapontar vocês. Se vocês vão me procurar, não tem mais vaga. Moçada. Então, pronto. Realmente é para aquele aluno mais exigente, entendeu? Aquele aluno que está aí com o seu cursinho online de R$20 por mês, que está feliz, ótimo, que o seu vestibular não é muito concorrido, graças a gente quer que você seja feliz. Mas você que está procurando um produto premium, um produto diferenciado, um produto que realmente precisa de investimento de tempo e dinheiro, esse é o produto que você procurou até agora e você não estava achando na internet. Então, esse é o produto especial, esse é o prêmio. Então, garanta uma dessas 10 vagas. É um trabalho científico, não é um doidão que caiu de paraquedas e tá fazendo um bico como professor de física, não. É um especialista que faz isso há quase 30 anos, moçada. Então, não tem como comparar, entendeu? Renato, ó, os alunos que eu tenho de São Paulo, eles são alunos do Poliedro, Dante Alighieri, Colégio Bandeirantes, Etapa, Objetivo, Ângulo. Essa galera que me contrata em São Paulo, eles não estudam em colégio de bairro, pessoal. E eles dizem para mim, Ricardo, o teu trabalho é espetacular. Então, assim, o que me deixa feliz é porque eu sou comparado com o material didático do Poliedro, do Dante Alighieri, do Bandeirantes. São colégios pancados em São Paulo. Então, assim, é um sinal de que o trabalho também está... Então é isso, pessoal. Então ficamos aqui muito gratos aí pela audiência. Se inscreve no canal do Renato, me segue no meu canal. Então, entre em contato direto comigo, tá bom? Via WhatsApp, via direct. Só não mande carta. Porque quando a carta chegar, as vagas acabaram. Carta não vai dar. Moçada, então, ó, eu coloquei aqui no chat, ó. Clica nesse link aí, é o grupo dele. É lá que ele organiza a galera para fazer a triagem, né? Dos 100 que entrarem lá, dos 80, ele vai entrevistar aí a galera mais interessada, vai selecionar 10 para fazer o trabalho, viu? Vai fazer esse trabalho. Valeu?
Forte abraço aí, então, pessoal. Professor Ricardo, queria lhe agradecer aí a sua presença, porque ela foi realmente muito solicitada. O pessoal estava me pedindo, eu tinha que trazer para mostrar que não era conversa fiada, que eu realmente tinha um especialista para fazer esse trabalho aí, para a galera mais exigente do eixo Rio-São Paulo, de Brasília, ou mesmo aqui do Nordeste, né? Vocês viram o exemplo aí da prova da UPE, SSA. Quem tiver aqui assistindo e conhece a prova da UPE, SSA, sabe que ela é nível ITA primeira fase, mas é uma prova da medicina. E as questões são de arrebentar. O menino acertou 8 de 10, então o Ricardo faz milagre, viu? Até logo, pessoal. Forte abraço. Valeu. E até a próxima.